Fala pessoal, beleza? Hoje é dia 1º de junho, terça-feira. Bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês. Começando primeiramente aqui pelo índice, depois passando para o dólar. Bom, galera, o índice ele abriu já em gap de fuga, tá? Acima da região do topo histórico. A gente até percebe que houve aqui uma tentativa de defesa, entretanto a força compradora, né, acabou impulsionando aí o mercado, afastado das médias móveis, né? A gente percebe que as médias já logo no início do pregão estavam direcionais, né, para cima e afastadas uma das outras, né? Estavam todas alinhadas aqui, ó. Média de 9, 20, 50, 72 e a VWAP semanal embaixo, né? A VWAP diária aqui. E aí o que aconteceu? O mercado impulsionou. Na primeira correção que o mercado fez, ele tinha deixado um topo, né? Ele tinha deixado um topo. E nesse candle que rompeu o topo, acionou a continuidade de movimento, tá? Ah, Adriano, mas antes fez uma barra ignorada e você não fez nada. Você não falou nada. Barra ignorada longe de média de 9 normalmente não faz preço para mim, tá? Para o meu operacional. Eu gosto muito de operar barra ignorada, entretanto, eu gosto quando está perto da média. Longe da média, eu perco a referência de stop, tá? Então, fica de fora. Melhor cenário de entrada, né, nessa primeira oportunidade. Aqui, ó, nesse candle. Por quê? Porque o mercado ele deixou o topo anterior, veio aqui e acionou o pivô de alta, né? A média de 9 já está passando para cima da VWAP diária. A gente percebe que fechou com ignição. Aqui basicamente é um pullback pós-rompimento, né, de tempos menores. E aqui foi uma outra continuidade de movimento. Por quê? Porque o mercado basicamente ele fez dois fundos maiores, né? Ah, Adriano, mas eu não estou enxergando isso. É porque provavelmente você não observa as microestruturas do 2 minutos, do 1 minuto, enfim. Porque olha só o 2 minutos, tá? 2 minutos ele deixou o topo, fez o pullback nas médias, acionou a continuidade de movimento. Aí fez o pullback pós-rompimento, deixou um martelinho na 9 e rompeu com ignição de novo. Então, aqui deu oportunidade, aqui deu oportunidade, aqui deu oportunidade, né? Continuidade de movimento, um candle de impulsão. Aqui também, né? Ah, Adriano, mas até onde que eu poderia levar esse trade? Na verdade, você teria algumas possibilidades, mas você precisaria ter uma visão um pouquinho mais macro, né? Dado que o último espelhamento relevante que foi feito foi esse daqui, né? Por quê? Porque foi o último topo isolado e o último fundo isolado. Então, o que o mercado fez? O mercado caiu reto e rompeu reto, certo? Ele fez a recuperação em V. Tudo bem que aqui ele acabou consolidando, enfim. Mas quando ele rompeu essa estrutura aqui, ó, dava para você pegar essa amplitude inteira e simplesmente ir espelhando para cima. Então, se a gente faz isso, olha onde que o mercado foi buscar. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Tá, o mercado acabou indo lá em cima. Ah, Adriano, mas ele chegou, beliscou, passou lá. Tudo bem, tem um ambiente mais macro ainda para a gente poder avaliar. Que foi o quê? Que foi essa troca de polaridade, tá? O fundo de maio, fundo do mês de maio. Então tem esse espelhamento também. Se a gente pega esse espelhamento, olha lá, ó, o estopo, olha lá. O mercado simplesmente cravou, tá, galera? Ele simplesmente cravou lá, ó. Beleza? Então isso daqui basicamente foi o espelhamento do mês de maio inteiro com o topo aqui do dia 29 de março. Não, abril, 29 de abril, com o fundo do dia, acho que fundo do dia 5 de maio, tá? Esse espelhamento aqui gerou o alvo lá em cima no dia. Então, mesmo a gente não tendo referência de regiões aqui para cima, quem trabalha com Fibo pelo menos consegue maximizar essas possibilidades, né, de acertar os possíveis cenários. Mas aí a gente tem que, obviamente, olhar um cenário um pouquinho mais macro para poder pegar. Então, os 5 minutos, como ele acabou pegando uma tendência muito forte, ele dificulta, né, ele dificulta as entradas, porque ele nem voltou para a média de 9, tá vendo? Toda essa alta aqui, de basicamente 2.200 pontos, foi sem encostar na média de 9. Então, quem está de fora dificulta bastante, né? Agora, se você utiliza 2 minutos para isso, você iria verificar, né, que a todo momento foi ancorando na 9, certo?
Foi mostrando as microestruturas. E aí, quando ele chegou na região de topo, eu até achei aqui que ele estava fazendo o quê? Um triângulo, né? Inicialmente, né? Um triângulo simétrico para dar continuidade no movimento. Entretanto, esse triângulo foi rompido aqui, a LT segurou, né? Aqui trocou polaridade, mas deixou um topo de novo, e aí depois ele ficou nessa enrolação. Então aí no final do dia, né? Ficou mais claro que ele trabalhou num range, tá? Aqui em cima criou basicamente uma região de resistência, uma região bem forte de resistência. E aqui embaixo, basicamente, o mercado foi trabalhando em fundos ascendentes, ou seja, isso aqui é um triângulo ascendente, tá? Mas o mercado perdeu bastante volume, então por isso que acabou não dando continuidade no movimento, tá? Mas a estrutura que formou aqui fechou bem legal, né? O último candle também defendeu na 50 e virou para cima, mas basicamente aqui logo no final do pregão. Tá, então essa foi a visão aí do índice, né? Assim, não teve tantas oportunidades, as únicas boas oportunidades que eu vejo realmente no começo do dia foram essas duas aqui, tá? Que dava para entrar e aumentar a posição e carregar a operação aí. Ah, Adriano, mas no intraday, né? Se eu não estivesse olhando o cenário macro, onde que eu projetaria algo? Daí é só você trabalhar com FIBO, ó. Pega essa amplitude, joga uma, duas vezes para cima, minimamente, tá? O mercado catou lá. Se a gente jogasse pro terceiro alvo, não pegaria, ó. Beleza? Mas o segundo alvo, 100% desse primeiro movimento, pegaria com certeza. Tá? Que daria basicamente aqui 900 pontos. Tá? Então essa foi a visão do índice. Já o dólar ele abriu, né, na continuidade do movimento. Aqui foi bem interessante porque no dia seguinte o dólar estava vindo de um movimento de queda. Aí ele fez o quê? Deixa eu só trocar a cor aqui para vocês. Ó. Estava vindo de um movimento de queda. Aí ele acabou fazendo basicamente um triângulo simétrico e abriu com gap, né? Já dando continuidade nesse triângulo. Então, como o triângulo simétrico é uma figura de continuidade, foi bem legal porque ele abriu com gap de fuga, né? Abaixo da região da mínima, dando continuidade no movimento a favor das médias móveis. Então, ficou bem legal. E quando o dólar basicamente ele rompeu esse fundo aqui, ele acionou todo um espelhamento também, né? Desse rompimento em A, porque ele subiu reto, caiu reto. Quando ele rompeu nesse candle aqui, ele ativou a venda e aí era só fazer a projeção. Então, quem trabalhou nesse cenário pegaria essa amplitude aqui e simplesmente espelharia para baixo, beleza? Então, os alvos do dólar inicialmente, nesse candle aqui, ativou o gatilho de entrada, tá? Olha lá, se a gente pega aqui e simplesmente faz uma vez, o dólar cravou ali, tá? No 100%, faltou um pouquinho, tá? A gente percebe que faltou um pouquinho. Isso se a gente trabalhar com o espelhamento, tá? Se a gente trabalha no primeiro nível, pegou. Então, daqui até o primeiro nível do espelhamento, gerou uma oportunidade aí de 37 pontos, beleza? E assim como o índice, o dólar, ele não gerou muitas oportunidades no meio do caminho. Por quê? Porque ele nem voltou para a média de 9, né? Ele só ancorou nesse primeiro candle, rompeu a região de fundo e aí ele andou. Mas se você jogasse, por exemplo, no 2 minutos, a estrutura do 2 minutos veio ancorando, né? Ó. Gerou vários gatilhos de entrada. Aqui, basicamente, ó, ele formou uma bandeirinha, né? Aqui, se a gente for olhar, a gente consegue visualizar claramente que formou uma bandeirinha. Aí ele rompeu, aí ele acumulou. Nesse candle aqui, saindo da média de 9, ele gerou uma outra oportunidade de venda. Nesse candle aqui, né, ele defendeu na 9, deixou a sombra, fechou para baixo. Gerou continuidade na venda. Então, são coisas que os 5 minutos basicamente não nos mostra, né? Ele mostra essas microestruturas, mas acaba ficando escondido nos 5 minutos. E depois que o dólar pegou alvo, ele afastou muito da média de 9, provavelmente entrou uma exaustão de movimento aqui. E aí o que ele acabou fazendo? Ele acabou fazendo um canal, né? Um canal de alta, que demorou inclusive para ser rompido, porque ele foi mostrando aí várias microestruturas, né? Olha lá, deixa eu só ajustar aqui. Tá, ele foi mostrando várias microestruturas no meio do caminho. As médias móveis também ficaram invertidas, né? Não estavam 100% alinhadas, então ficou um cenário um pouquinho desconfortável. Mas olha lá, aqui, por exemplo, ele gerou continuidade de movimento, aqui ele gerou continuidade, aqui ele gerou outra, aqui ele gerou outra. E aí, a partir do rompimento, né, que as médias móveis voltam a alinhar,
esse candle aqui gerou realmente de fato um gatilho bom de continuidade, tá? E aí com isso a gente também tinha esse cenário desse espelhamento. Por quê? Porque o dólar estava trabalhando nesse cenário aqui, ó. Ele tinha o canal foi rompido com o candle de ignição, quando perdesse aqui, ativaria esse espelhamento aqui também, ó. Certo? Então quem trabalhou nesse cenário utilizando Fibonacci, aqui deu uma oportunidade de entrada de novo, e você poderia simplesmente pegar esse topo, pegar esse fundo e espelhar aqui, ó. Uma, duas vezes, tá? Percebam que o dólar bateu aqui, fez um fundo duplo e fez a inversão de movimento, tá? Então essa foi minha visão aí do dólar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!